Fala galera, aqui é o Matheus Mendes e nesse vídeo aqui eu vou falar tudo o que você precisa saber para ficar preparado para a terceira temporada de La Casa de Papel. Uma coisa importante de saber é que a série La Casa de Papel ela não é original Netflix. Ela foi exibida originalmente numa emissora da Espanha, mas a Netflix comprou os direitos de exibição mundial. E aí a Netflix dividiu em duas partes, porque ela originalmente foi exibida de uma vez só. Mas a Netflix, quando comprou os direitos de exibição, dividiu em duas partes. Nesse vídeo aqui eu vou fazer o resumão da série completa, a primeira e a segunda parte, para você ficar por dentro de tudo. Então eu gostaria de pedir para você se inscrever no canal se você não está inscrito, apoie canais pequenos, suporte small channels. Eu faço vários vídeos falando de séries, de filmes, faço análises, etc. Então se inscreve para acompanhar, E vamos embora pro resumão então. No primeiro episódio, conhecemos Tóquio. Logo nas primeiras cenas, ela conta que fez 15 assaltos com o namorado, mas no 16º deu tudo errado e o namorado dela foi morto por um segurança. Tóquio, no telefone com a mãe, marcou de se encontrar com ela, mas na verdade era tudo uma armadilha. A polícia estava na casa da mãe dela pronto para prender a Tóquio, mas o professor intercepta a Tóquio e salva ela de ser presa e a chama para o plano dele de assaltar a Casa da Moeda da Espanha. O professor explica que está reunindo um grupo de pessoas que não tem nada a perder. Eles então passam 5 meses numa casa aprendendo e estudando sobre o golpe com o professor, e cada um deles usa um nickname de cidades. São eles: Tóquio, Berlim, Rio, Denver, Moscou, Oslo, Helsinki e Nairobi. Nesse momento, a série dá um salto de 5 meses até o dia do assalto. Eles sequestram o caminhão que entra com as bobinas de papel na Casa da Moeda e conseguem entrar na Casa da Moeda com todos os equipamentos que eles tinham. Os funcionários e os alunos que estavam de visita na Casa da Moeda se tornam reféns. Entre os reféns, podemos citar alguns importantes. Tem a Alison Parker, que ela é a refém mais importante, ela é filha do embaixador da Inglaterra, e temos também Arturo Roman e Mônica Gastambide, que são amantes e são funcionários da Casa da Moeda. Ela está grávida dele. No plano original, eles iam fingir sair da Casa da Moeda e fingir serem surpreendidos pela polícia. Então eles atirariam no chão e voltariam e fechariam as portas, para a polícia pensar que eles estavam encurralados. Porém, Tóquio se precipita, sai antes e ferra o plano inteiro. Eles trocam tiros com a polícia, Rio é atingido, os policiais também, mas por sorte, a bala pegou no colete de Rio. A primeira grande merda do plano todo foi a Tóquio atirar a queima-roupa nos policiais. A regra número 1 do professor era o assalto não ter vítimas. Enquanto isso, somos apresentados à inspetora Raquel Murillo. Ela é chamada para liderar o caso. Toda ligação que a polícia faz para a Casa da Moeda é transferida para o esconderijo do professor, que negocia com eles. Na Casa da Moeda, eles vestem os reféns todos com as mesmas roupas que eles usam para confundir os policiais, e dão armas falsas e máscaras para todo mundo. A polícia se prepara para invadir a fábrica, exatamente como o professor tinha alertado a eles. Porém, ao fazer o reconhecimento, eles veem que tá todo mundo igual, roupa, máscara, e eles não iam conseguir diferenciar os assaltantes dos reféns, então desistem de entrar. E essa é a primeira grande vitória dos assaltantes. Depois que a polícia desiste de entrar, eles começam a colocar os reféns para trabalhar e imprimir dinheiro, e esse era o objetivo deles lá. O professor conhece a inspetora no bar e empresta o celular para ela porque o dela acabou a bateria. Os assaltantes usam os reféns para cavar um túnel, usando britadeiras e tudo. E esse túnel, na verdade, é para despistar a polícia, porque a polícia tem lá os sismógrafos e eles vão ver que tem um túnel sendo cavado e vão achar que eles vão sair por ali. Mas na verdade, o verdadeiro túnel é outro, que eles estão cavando com as mãos, e assim os equipamentos da polícia não vão captar. Alison Parker pega o celular escondido para apagar uma foto, a polícia hackeia o celular e consegue ver a câmera e descobrir a identidade de Rio. A partir da identidade de Rio, eles descobrem a identidade da Tóquio também. Arturo diz a Mônica que tem um celular escondido no casaco dele e pede para ela pegar. Ela vai e pega. Berlim descobre que ela tá com o telefone e manda Denver matar ela. Denver finge que mata a Mônica, mas na verdade ele dá um tiro na perna dela e esconde ela num cofre. Moscou, que é pai de Denver, acredita que ele matou realmente a moça e passa mal, ele começa a ter um ataque de pânico. Por causa disso, eles levam os reféns até o telhado junto com Moscou, pro Moscou conseguir respirar ar puro e melhorar. Arturo faz um show lá no telhado e a polícia atira nele achando que ele é um dos assaltantes. Enquanto isso, nós vemos que o professor e a inspetora estão se aproximando. A inspetora negocia com o professor de mandar um médico lá dentro para operar Arturo. Entre a equipe médica entra junto um policial disfarçado, só que o professor assiste pela câmera, reconhece o policial e avisa eles. Então eles conseguem colocar um microfone no óculos do policial, e a partir desse momento, tudo que a polícia planeja eles ficam sabendo de primeira mão. Mônica levou um tiro na perna e o estado de saúde dela tá cada vez pior. Então, enquanto os médicos estão operando Arturo, Nairobi, Denver e Moscou operam Mônica para remover a bala. E descobrimos que o inspetor Angel, aquele que tá com óculos lá, com o microfone, é apaixonado pela Raquel. O professor descobre que Helsinki não destruiu o carro que eles usaram, então ele vai até o ferro velho para apagar as impressões digitais do carro, e é quase descoberto. Ele se disfarça de mendigo e consegue escapar da polícia, porém, ele é visto pelo cara que estava trabalhando lá no ferro velho. Mas antes do professor sair do ferro velho, ele consegue colocar um botão com o DNA do Berlim no carro, para a polícia achar e descobrir a identidade de Berlim. Ele faz isso com
como uma forma de castigo, por causa que o Berlim matou a moça, né? Eles acreditam que o Berlim matou a Mônica. A polícia descobre a identidade de Berlim pelo botão e a inspetora desconfia que tem algum policial traindo eles, porque passaram no ferro velho minutos antes dele. Mal sabem eles que é um microfone no óculos do inspetor. Depois da operação, a Mônica começa a melhorar e ela e Denver se aproximam. A polícia então chama o dono do ferro velho para fazer um retrato falado do professor, mas durante isso o professor dá um jeito de ligar para lá onde eles estão fazendo o retrato falado e ameaça ele. Ele então apaga o retrato falado do computador lá rapidinho e diz que não se lembra de nada. Berlim descobre que Mônica Gastambide tá viva e rola um estresse ali no banheiro entre eles, todo mundo aponta a arma um pro outro, mas nessa hora o professor liga e eles se acalmam. O professor manda eles começarem um plano Valência, que é atirarem contra os sacos de areia pra polícia achar que teve um massacre lá dentro e pedir prova de vida. Quando a polícia pede prova de vida dos reféns, eles iam acabar ganhando mais tempo, e quanto mais tempo pra eles, melhor, mais dinheiro eles conseguem imprimir. O professor e a inspetora se aproximam mais e marcam de jantar. A polícia descobre que Berlim tem uma doença mortal e que não tem muito tempo de vida. A polícia então manda o inspetor Angel ir até a farmácia onde teve a última compra do remédio para pegar os registros de compra. O professor tá ouvindo tudo. A inspetora pede prova de vida como eles planejaram e vai até a fábrica onde eles tomam muito tempo dela. Angel, que é apaixonado pela inspetora, começa a ter muito ciúme do professor, porque o professor e a Raquel eles estão andando muito juntos. Então, a partir disso, ele passa a desconfiar dele. Ele segue o professor até o esconderijo do professor e o professor inventa que ele faz sidra. Angel rouba uma colher lá do esconderijo do professor e leva para a polícia separar as digitais para ver se coincidem com a digital que eles encontraram no carro da polícia. Carro esse que o professor entrou para fazer a ligação e ameaçar o cara do ferro velho quando estava fazendo o retrato falado. Angel vai até a farmácia pegar os registros de compra do remédio de Berlim, só que o professor chega minutos antes e rouba todos os registros. Nesse momento, a polícia pensa que Angel é o X9 infiltrado. Como só a Raquel e o Angel sabia que ele ia lá para pegar os registros de compra de remédio, então eles desconfiam um do outro, eles acham que um deles ali tá traindo a polícia. A Raquel então dispensa Angel e na discussão deles, ele faz a Raquel começar a desconfiar do professor. Então, no jantar do professor com a Raquel aponta a arma pro professor e obriga ele a levar ela até o esconderijo dele. Nesse meio tempo, Denver e Mônica ficam juntos. O professor, muito esperto, ele já tinha alugado uma oficina e deixado ela pronta para corroborar a história deles de sidra. A Raquel fica desbundada porque ela chega lá e não encontra nada, aí ela pede desculpas e aí eles acabam se beijando e ficam juntos pela primeira vez, dormem juntos. O Angel ficou super mal depois de ser dispensado, então ele começa a beber muito e ele tá lá dirigindo no carro enquanto liga pra Raquel e deixando milhares de mensagens na caixa postal dela. No carro, o Angel recebe a ligação que confirmam que as digitais da colher e as encontradas no carro combinam. Logo, ele descobre que o professor é um integrante do bando ajudando a galera aqui de fora. Ele liga pro celular da Raquel, mas a caixa de mensagem dela já tá cheia e ele não consegue deixar mensagem. Ele então liga pra casa da Raquel e deixa o recado na caixa postal revelando isso. Logo depois, o carro dele capota e ele entra em coma. Os guardas da Casa da Moeda que estavam presos, eles prenderam lá no primeiro episódio, se rebelam, dão uma paulada na cabeça do Oslo e conseguem fugir explodindo uma parede. A polícia então vê uma oportunidade e tenta invadir pelo buraco da parede, mas os assaltantes conseguem proteger o buraco e fecham a passagem, graças a Tóquio que pega a arma lá de calibre pesado. Depois da pancada na cabeça, o Oslo fica em estado vegetativo. A mãe da Raquel ouve a mensagem do Angel no telefone e escreve tudinho. Ela tem Alzheimer, então ela escreve tudo para ela poder não esquecer. Ela então tenta ligar para Raquel, mas não consegue falar com ela. Ela então liga pro professor, porque o número dele estava salvo no telefone da casa dela, porque a Raquel lá quando conheceu o professor usou o telefone dele para ligar para casa, então o número dele estava gravado no telefone da casa da Raquel. O professor então vai até a casa da Raquel com o objetivo de matar a mãe da Raquel, mas ele desiste de matar ela e aí ele descobre que ela tem Alzheimer e rasga a anotação que ela tinha feito. A polícia acha a casa onde eles passaram os 5 meses estudando para cometer o crime e aí acaba a parte 1. Parte 2. O professor leva a Raquel de carro até a casa que a polícia descobriu que era a casa que os assaltantes planejaram o assalto. A polícia acha lixo com DNA dos assaltantes, porém todo o DNA que eles conseguem eram de pessoas que eles já tinham a identidade, Tóquio, Rio e Berlim. O professor arrumou a casa justamente para a polícia perder tempo ali. Na fábrica, o povo descobre que Denver tá tendo um caso com a Mônica. Nairobi chama ele de burro e diz que a Mônica tá tendo síndrome de Estocolmo. Eles estão nervosos porque faz 18 horas que o professor não entra em contato com eles. Berlim diz que se fizer 24 horas sem contato, eles vão iniciar o plano Chernobyl. Nesse momento, eles não explicam o que é o plano Chernobyl, mas o plano Chernobyl se trata de uma tática onde eles chamam toda a mídia e a imprensa e colocam dinheiro em balões e estouram esses balões fazendo voar 1 bilhão de euros e aí a população vai ficar estarrecida para pegar aquele dinheiro e aí eles fogem no meio da população. De dentro da fábrica, eles ligam a televisão e vem uma reportagem falando sobre o assalto e vem o professor com a inspetora e aí Tóquio acha que o professor tá preso. Acreditando que o professor tá preso, a Tóquio quer passar pro plano Chernobyl, mas ela não sabe qual é o plano. O Berlim acredita que o professor vai ligar e eles fazem uma votação onde a maioria vota em acreditar no professor. A Tóquio perde a votação e fica revoltada. Helsinki livra Oslo do sofrimento do estado vegetativo e mata ele sufocado. Inconformado,
Inconformado em perder a votação, Tóquio chama Rio e Denver e ameaça Berlim para ele revelar qual é o plano Chernobyl. Tóquio, totalmente fora de si, ameaça Berlim e faz roleta russa com a arma lá para obrigar ele a revelar qual é o plano. Nairobi e Moscou abrem a porta e acabam salvando Berlim. Como vingança, Berlim captura Tóquio e joga ela para fora da fábrica, amarrada lá num carrinho, entregando ela para a polícia. Rio e Tóquio, eles têm um caso, eles se amam, então o Rio se rebela depois que acontece isso com a Tóquio, mas os outros acabam concordando com Berlim. A polícia interroga Tóquio e ela revela que o nome do professor é Sérgio Marquina. Enquanto isso, o professor tem uma briga com o ex da inspetora Raquel, mas ele tem essa briga para poder tirar as provas que tem lá no carro dele, porque ele é da perícia. O policial prende ele por uma agressão à autoridade, então ele está lá detido. A inspetora chega e libera ele. O professor finalmente liga para a Casa da Moeda. O Berlim atende, porém o professor fica puto pelos atos de Berlim. Aí Nairobi golpeia o Berlim na cabeça e assume o comando do assalto, dizendo que começou o matriarcado. O Berlim aceita o comando de Nairobi e deixa ela liderar o grupo agora. O Arturo arma outro plano de fuga, roubando uma arma falsa e fazendo a Mônica trocar a arma falsa por uma arma verdadeira, a arma de Denver, e consegue. O professor pensa em um plano para colocar a opinião pública do lado deles, e chama uma repórter para entrar na Casa da Moeda e entrevistar um deles. Como a identidade do Berlim já é conhecida, ele que dá a entrevista. E a entrevista é um sucesso e a população fica todo do lado dos assaltantes. A polícia solta uma notícia falsa de que Angel vai sair do coma, para atrair o professor até o hospital, porque eles sabem que Angel descobriu a identidade do líder do assalto antes de capotar o carro. E eles acham que liberando essa informação, a pessoa que está ajudando os assaltantes daqui de fora vai até o hospital para tentar silenciar o Angel de uma vez por todas. O professor arma um plano e entra no hospital vestido de palhaço e consegue descobrir que Angel ainda está em coma. Arthur, armado, ameaça matar Denver, mas Mônica salva a vida dele dando uma pancada no Arturo. O professor e a inspetora estão conversando no bar lá e a inspetora vê um fio de peruca laranja no paletó do professor. E aí ela se dá conta de que é ele que está por trás do assalto. A Raquel rende o professor e leva ele até a casa onde eles armaram o plano. A inspetora amarra o professor e interroga ele. Ele confessa que planejou o crime, mas ele não pretendia se apaixonar por ela. A inspetora sai e volta com o polígrafo, a máquina da verdade, para continuar interrogando o professor. O professor confirma que é apaixonado por ela. E ele diz que a ideia do roubo foi do pai dele, que roubava para pagar o tratamento dele, porque ele foi uma criança muito enferma. E diz que o pai dele morreu em um assalto desses. O professor tem uma oportunidade e ele acaba apagando Raquel, desmaiando ela. Enquanto isso, os comparsas do professor resgatam Tóquio da polícia, enquanto ela está sendo transferida para uma penitenciária. A Tóquio se disfarça de policial, pega uma moto da polícia e entra de volta na Casa da Moeda. Mas nisso, o Moscou acaba levando 3 tiros. Raquel acorda do desmaio e o professor devolve a arma para ela, como uma prova de que ele está dizendo a verdade e de que ele realmente a ama, e foge de volta para o esconderijo. A polícia descobre a identidade do professor e acha que Raquel é comparsa dele. Ela devolve a arma e o distintivo, pois ela foi afastada do caso. E ela vai até o hospital e pega a arma e o distintivo do Angel. A Raquel tenta descobrir onde o professor está escondendo, e por isso ela recolhe as gravações das câmeras de segurança das lojas ao redor, para tentar achar o professor nas gravações. Para a polícia, isso é a prova de que ela está ajudando ele. Enquanto isso, na Casa da Moeda, eles estão terminando de cavar o túnel entre o cofre e o esconderijo do professor. Moscou morre. Raquel descobre o esconderijo do professor e chega lá sozinha. Porém, os ajudantes do professor também estão lá, e o professor domina ela e deixa ela lá presa, amarrada. Eles têm uma conversa e ela finalmente começa a passar pro lado dele. Angel acorda do coma, Raquel vai visitar ele e faz ele guardar o segredo de onde é o esconderijo do professor. A polícia chega lá e acaba prendendo a Raquel. A polícia invade a fábrica. Tóquio leva um tiro, porém, ela estava de colete. Denver e Mônica chegam para ajudar e Mônica pega em arma contra a polícia. A polícia chega no saguão da Casa da Moeda e acaba liberando os reféns. Berlim manda todos para o túnel e fica para proteger a entrada, se sacrificando em prol dos demais. Nesse momento, descobrimos que Berlim e o professor são irmãos, com Berlim dizendo que o ama. A polícia ameaça tirar a guarda da filha da Raquel dela se ela não disser onde é o esconderijo do professor. Então ela cede e diz. Mas quando a polícia chega até lá, eles já saíram, todos disfarçados, totalizando 128 horas de roubo e com 3 assaltantes mortos. Aí a série dá um salto de 1 ano e a inspetora Raquel acha em umas fotos que o professor deu para ela, coordenadas geográficas. Ela vai até lá onde a coordenada estava indicando e o celular dela descarrega. Aí ela vai até um bar pedir o carregador emprestado, mas o professor está lá e oferece o celular dele, como na primeira vez que eles se conheceram. E assim acaba a segunda parte. E é isso, nesse vídeo eu vou ficando por aqui. La Casa de Papel estreia semana que vem, então já compartilha esse vídeo com seus amigos que você sabe que gostam dessa série, para eles ficarem por dentro de tudo para assistir a 3ª temporada. Gostaria de pedir para você deixar o seu like aqui, comenta aqui o que você está esperando da 3ª temporada de La Casa de Papel, clica aqui nos meus vídeos que estão aparecendo aqui do lado para assistir meus vídeos anteriores, se inscreve, por favor, se inscreve, já falei isso, mas estou repetindo, e assiste meus vídeos anteriores aqui também, me segue nas redes sociais e tchau, até o próximo vídeo.